E aí galera, beleza? Meu nome é Felipe Santos e eu fiquei responsável pela análise bottom-up ascendente. Vamos lá! Os analisadores bottom-up, eles são muito mais poderosos do que os descendentes. Eles são descritos como LR, pois ele consome a cadeia da esquerda para a direita, mas na hora de gerar o random, ele irá consumir da direita para a esquerda. Vejamos um exemplo. Digamos que a regra de produção seja A gera Bzinho. No analisador descendente, nós temos a seguinte árvore. A primeira imagem, A gera B. E essa imagem, e essa árvore vai crescendo. Já no analisador descendente, é como se eu criasse os filhos e daí eu fosse criando os pais. Nós temos vários tipos de analisadores. Os mais usados são de precedência simples, de precedência de operadores e os analisadores LR. Vejamos o de operadores. Eles são eficientes no reconhecimento de expressões aritméticas e lógicas. Se baseia nos operadores para ler a cadeia. Ficamos com isso em mente. Menor ou igual empilha, maior desempilha. Uma gramática ela só pode ser de operadores se ela não tiver dois casos. Primeiro, um não terminal gerando vazio, ou um terminal não terminal gerando dois terminais consecutivos. Essa gramática é um exemplo de gramáticas que não é de operadores. Vejamos que E gera E, O, E. Nós temos dois não terminais consecutivos. Vamos olhar essa seguinte gramática. Obedecemos essa seguinte relação. Menor A menor que B. Ou seja, A dá precedência a B. Vejamos um exemplo. Mais I vezes. Vezes seria o B, mais seria A. A é menor que B na precedência. Se os dois tiverem a mesma precedência, como mais e menos, vezes divisão, nós aplicamos uma regra. Se for maior, A terá uma precedência sobre B. Vamos fazer o seguinte exercício. Suponha que deseja analisar a expressão ID mais ID vezes ID. A tabela de precedência é dada abaixo. Vejamos que o ID ganha de todo mundo. O cifrão perde de todo mundo. Agora, na relação mais com multiplicação, vejamos que a multiplicação ganha, pois matematicamente a precedência da multiplicação é muito maior que o mais. Muito maior não, é maior. Vejamos o consumo. Inicialmente na pilha nós temos cifrão e a cadeia. A relação a ação estão vazia. Ao iniciar, vejamos que temos uma relação de menor, pois o ID ganha de todo mundo. Então, menor empilha. Então, o ID vai ser empilhado. Vejamos que como o ID ganha de todo mundo, a relação vai ser maior. Então, nós vamos ter uma relação de reduzir. Reduzir significa que na pilha, nós achamos uma combinação perfeita do que está na pilha para o que é gerado na gramática. E gera ID. E assim sucessivamente, até chegar na última linha, onde eu tenho cifrão, símbolo inicial na pilha, cadeia, cifrão. Isso entra em uma regra, onde eu tenho que, se for encontrado na pilha cifrão, símbolo inicial e na cadeia cifrão, a cadeia é totalmente aceita. Isso é uma abstração de como funciona o analisador de operadores. Vejamos para a construção da tabela sintática. Na construção da tabela sintática, primeiramente construímos um conjunto de itens. Nesses conjuntos de itens serão utilizadas duas ações. Uma de empilhar e a outra de desempilhar. Isso ficará mais claro em um exemplo. Análise sintática LR. Dado o conjunto de itens I, um símbolo X, o conjunto GoTo é um conjunto de todos os itens A, que gera alfa x.beta,
onde A gera alfa.x beta pertence a esse conjunto de itens. Ou seja, o conjunto de todos os itens de I que tinham um ponto antes de x, com esse ponto passado para depois de x. Inicialmente, para criar o conjunto de itens, nós acrescentamos uma nova produção. S' gera S, onde S é o símbolo inicial da gramática. E no meu conjunto I0, essa nova produção é colocada com um pontinho na frente. Para cada conjunto de itens seguintes, crie um novo conjunto que será o consumo desse ponto para cada regra de produção nesse determinado conjunto. Vejamos o seguinte exemplo. Dada a gramática E, que gera E mais T, E que gera T, T que gera T vezes F, T que gera F, F que gera parênteses, F que gera ID. Inicialmente, deixamos a nossa gramática da seguinte forma: aumentada e enumerada. Vamos construir os conjuntos de itens. Inicialmente, colocamos S gera pontinho E e todos os conjuntos de itens. Observe como é fácil. Ao consumir na primeira linha E, eu construo um novo conjunto de itens 1, onde eu tenho um desvio que, consumindo E no conjunto de itens 0, eu vou para I1. E assim, vou consumindo todas as possíveis combinações dentro do conjunto de itens, seguindo uma ordem. Ao terminar, terei 4 regras para serem aplicadas. A primeira será de empilhar, a segunda será de reduzir, terceira, aceitar, e a quarta, achar o conjunto de follows para toda a regra de produção onde o pontinho ficou por último. O exemplo seria I5. F gera ID ponto, ou seja, achar todos os follows de F e aplicar a redução. Estamos aí alguns exemplos disso. Se eu tenho uma ação de 0, fecha parênteses, para esse 4, eu vou aplicar uma ação de empilhar 0 na linha 0, coluna abre parênteses, empilha 4. Vejamos como ficará a tabela. Um exercício: a partir dessa gramática, você gerar todos os conjuntos de itens e essa tabela. Já damos as respostas para o melhor entendimento.